Caso na realidade, não vou dar uma aula, vai ser mais uma conversa com os senhores. Então, caso os senhores tenham alguma pergunta que os senhores queiram fazer na hora que eu estiver explanando a aula, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu também vou dar uma parada para perguntar se os senhores têm alguma pergunta a respeito desse assunto, tá? Eu vou, na realidade, fazer um planejamento, vamos supor, para um paciente para implante. Como é que eu faria esse caso? Como é que o software me ajudaria a ser mais rápido, né? Porque quando a gente começa a dar laudo, o que conta muito é a otimização do nosso tempo também. Então, se o nosso tempo pode ser otimizado de alguma forma, isso conta no final do dia, em quantos laudos a gente vai poder dar, o quanto a gente vai ser produtivo com aquilo, né? Então, eu vou tentar mostrar aqui para os senhores como a gente pode otimizar um pouco o nosso tempo com as ferramentas que a gente tem hoje, nessa nova versão do Image Studio. Vale ressaltar que aqui no Image Studio, aqui em cima, os senhores devem estar olhando minha tela, tem Image Studio 3.6 e aqui tem uma build 656, tá vendo? A build do senhor, essa build é mais recente, tá? Então, a gente está trabalhando atualmente na velocidade do Image Studio, como a gente pode ser mais ágil, como ele pode fazer uma sequência de cortes para sagitais, como ele mais rapidamente. Então, caso os senhores não tenham instalado essa build e queiram instalar, está disponível no nosso website, Dani Solutions, tá? E caso os senhores queiram ajuda para instalar essa build, minha versão é 3.5, minha versão é 3.4, os senhores podem entrar em contato com a Dani Solutions, que os senhores têm direito às versões mais atuais, sem custo algum, tá? Alguém tem alguma dúvida? Bom, continuando aqui, eu vou abrir um Daikon. Aqui a gente tem três ferramentas aqui, ó. E- novo projeto sem previsão, abrir projeto. Na realidade, para abrir um Daikon, você pode clicar tanto em novo projeto quanto em novo projeto sem previsão. Quando existe mais de um Daikon, por exemplo, um paciente tirou maxila, mandíbula, enfim, aí a gente já vem aqui para novo projeto, porque aí ele vai abrir uma pré-janela. Vou abrir aqui um novo projeto. Ele vai abrir uma janela onde a gente pode escolher dentre as diversas sequências de Daikons que existem naquela janela. O novo projeto sem previsão, ele não vem para essa janela, ele não passa por essa janela, tá? Então, você economiza, na realidade, no novo projeto sem previsão, você economiza esse botão importar aqui, ó. Tá vendo esse botão importar? Você não tem que... Se você só tem um Daikon, de uma maxila, ou de uma mandíbula, ou de um dente, você pode clicar nesse novo projeto sem previsão aqui, ó. Ele, na realidade, vai pular aquela janela inicial. E ele já vai abrir o software. Samuel, beleza, abriu o software, pulei aquela janela. Ele veio para cá. Ele continua vindo para cá, para essa janela, para a gente escolher. Deixa eu dar um brilho e contraste aqui. Para a gente ajustar a angulação de plano. Só que ele só vem para essa janela se tiver clicado naquela outra janela, que ela quer vir para essa janela, tá? Então, ó, eu posso escolher a altura do corte. Normalmente, a gente tem padrão, então a gente escolhe um padrão. Minha altura sempre é de 50. Beleza, então a gente coloca aqui, ó, 50 milímetros de altura. E aí a gente pega essa bolinha do meio aqui, ó, e arrasta para nossa, onde é a nossa área de pesquisa que a gente quer, tá? Se a gente não deseja alguma parte aqui do Daikon, se não vai fazer diferença, a gente pode puxar e deixar só a área de interesse. Aqui a gente pode angular os planos, a gente pode corrigir o posicionamento do paciente em qualquer dos ângulos. E essa tela aqui, no Image Studio, a gente pode voltar a qualquer tempo para ela, tá?
Ao clicar em confirmar, deixa eu ver, esse DICOM será importado. Lembrando que está aberto a perguntas, tá? Os senhores podem habilitar o microfone dos senhores e perguntarem à vontade. Ó, a primeira tela é essa. Aqui a gente pode dar brilho e contraste. E aqui a gente pode escolher a região onde a gente quer fazer o nosso corte panorâmico. Ó. Esse caso aqui é um caso de edêntulo total. Tá? Samuel, como é que você faria o laudo desse edêntulo total? A gente clicaria aqui na reconstrução, a gente deixaria aqui na altura do corte parassagital de interesse, clicaria em nova reconstrução parassagital e faria a panorâmica em cima da arcada do paciente. Ele vai fazer uma sequência de cortes parassagitais e esses cortes vão estar nessas janelas aqui. Dependendo da folha que a gente for usar, por exemplo, eu vou usar uma folha de papel 20x30, um A4. A gente pode configurar aqui, nas propriedades dos cortes, quantas colunas a gente quer. Por exemplo, quero 5 colunas de 39 milímetros. Porque 5 vezes 4 vai dar 200, né? Que é a nossa folha 4. Aqui eu posso colocar o filtro que eu quiser. E aí uma ferramenta interessante que tem nessas versões mais novas do Image Studio é a possibilidade dele configurar, por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver informações sobre o projeto, ele foi feito no iCat aqui, Choran Technologies. Então, aqui dentro de ferramentas, editar, gerenciar perfis, ó, Ctrl Alt F, gerenciar perfis de configuração. Aqui dentro vai ter o tomógrafo que a gente importou esse paciente. Ó, Imaging Science International, foi provavelmente esse aqui, ó. E aqui isso aqui pode ser editado para toda vez que ele importar o DICOM desse tomógrafo, desse FOV específico, ele já vem configurado, tá? Então, se a gente configurar aqui, ó, clicar aqui no botão, a gente pode configurar o MPR, os parassagitais, a panorâmica. Ó, vamos ver aqui quanto informações sobre o projeto. Ó, ele é de 0,25, 0,25, 0,25. Então, não é esse. Esse daqui é de 0,3. Ó. Tá vendo aqui? 0,3, 0,3. Então, tem um outro Imaging Science aqui, que provavelmente é de 0,25. É esse aqui, ó. Esse aqui é de 0,2. E esse aqui é de 0,25, tá vendo? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem o level, que normalmente eu não deixo no automático, normalmente eu deixo aqui pelo menos uns 8.000, para a gente ter um brilho e contraste, um range de brilho e contraste maior. Então, eu deixo aqui sem ser no automático. E vou configurando individualmente como é que vai ser o meu MPR, né? O axial, sagital e coronal. Como é que eu quero minha panorâmica. Um fator maior de filtro na panorâmica, porque ela é uma imagem que vai estar espessa. Então, ele aplicando filtro na panorâmica, ele não vai aplicar nas parassagitais. Pode ser um filtro único para um filtro único para outro. E aí, toda vez que ele abrir esse tomógrafo aqui, com esse espaçamento aqui, ele vai aplicar essas configurações aqui que a gente está colocando, tá? Isso é bem
bem interessante. Ó, se eu vim aqui nos parasagitais, ó, e os parasagitais eu coloquei, na realidade, eu coloquei um filtro grande nos parasagitais e um filtro maior na panorâmica. Bom, vamos supor que eu queira aplicar. Beleza. Vamos supor que eu faça uma medida aqui, nesse, ó. E eu estou achando que essa minha... Quando eu faço uma medida no Image Studio, os senhores sabem que é um clique, o segundo clique, ele solta o número, e no terceiro clique, ele deixa o número no lugar, tá? Só que agora eu vou colocar um texto aqui. Faz aqui de cima. Tem um texto aqui. Vamos supor que eu não gostei que esse texto e essa medida ela está muito grande. Então, aqui nos presets, ó, eu consigo vir aqui e modificar esse cross aqui, ó, que são os cortes. Nessa janela de cortes aqui, eu estou achando que eles estão muito grandes. Então, nesse FOV 0,25. Então, se eu colocar um aqui, ó, e aplicar, eles já vão ficar menor. Ah, não, eu acho que 1,3. Aplicar. Então, eu não preciso nunca eu preciso. E aí, toda vez que eu abrir esse tomógrafo, e aí eu posso colocar, por exemplo, iCat 0,25. Eu posso falar aqui, ó. iCat 0,25. Então, toda vez que eu for pegar um tomógrafo iCat 0,25, ele vai aplicar essas configurações que eu estou aplicando nele aqui. Ah, eu acho que as letras aqui da panorâmica, quando eu for fazer o meu template, ficaram pequenas. Quando vai fazer o template, se esses números da panorâmica ficarem pequenas, vai vir aqui em PAN, ó, e aí eu posso aumentar 1,5, 2. Então, isso no template. Já aqui na tela, seria aqui, tá? Quando eu coloco, por exemplo, uma seta, ó, olha o tamanho da seta. Ah, Samuel, eu não queria um tamanho dessa seta aqui. Então, eu posso aumentar a altura da seta, eu posso aumentar a espessura da seta, a espessura da linha da seta e aplicar. A próxima seta que eu colocar, ó, a diferença. Então, tudo isso, hoje em dia, no Image Studio, ele é configurável de acordo com o tomógrafo, que está trazendo o Daikon, e com o tamanho do FOV, o tamanho da imagem. Porque se eu pegar uma imagem menor ou maior, todas essas configurações, antigamente, a gente tinha que mudar. Ah, peguei um tomógrafo de FOV maior, tem que mudar a fonte da letra, a fonte do número, a fonte não sei o que, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente muda uma vez para aquele tomógrafo e depois, todos os Daikons que você pegarem, se for daquele tomógrafo, já vão estar configurados. Então, isso é um ganho de tempo muito grande para a gente hoje em dia. Um outro ganho de tempo que a gente viu é na seta, por exemplo. Eu não sei, quando a gente coloca uma seta aqui, ó, ele automaticamente abre um texto aqui, tá? Eu posso pegar aqui, anomalia na coroa, e colocar aqui. Agora, vamos supor que tem várias clínicas, tem algumas clínicas, me desculpe se eu tô, pode ser não ser o caso dos senhores aí, de algum dos senhores, mas tem algumas clínicas que não colocam texto, porque eles dizem assim, não, eu não vou colocar texto na imagem, porque se eu colocar um texto, depois eu prefiro colocar o texto no laudo, porque se tiver alguém que discorde daquilo, facilmente eu mudo o laudo, não tenho que mudar toda a imagem, tá? Tem outras clínicas que colocam texto e tem uma terceiras clínicas que, na realidade, eles colocam só um atalho do texto, porque o texto às vezes é grande, então eles colocam só um atalho e tem um descritivo no laudo, tá? Então, a gente vai visualizar as setas nessas três situações. Clínicas que não colocam nada. Clínicas que não colocam nada, e às vezes eles querem colocar muitas setas, a gente clica aqui com o botão direito na seta, ó,
em propriedades das setas. Tá vendo aqui? Adicionar texto após marcador. A gente desmarca isso, adicionar texto após marcador. E aí eu consigo simplesmente colocar uma seta aqui, colocar uma seta aqui, colocar uma seta aqui, colocar várias setas sem ele estar abrindo os textos, tá? Isso é uma possibilidade da gente que está nessa versão mais nova do Media Studio. A outra, segunda possibilidade são pessoas que querem colocar um texto, mas um texto resumido, né? Um atalho de um texto. Então, como é que funciona isso? Vamos supor, vamos configurar novamente a nossa seta. Vamos configurar novamente a nossa seta para que ela apareça um texto depois de a gente colocar ela. Tá vendo aqui, ó, adicionar texto após marcador. Então, quando eu colocar uma seta aqui, apareceu meu texto. Então, vamos supor que eu queria começar a falar sobre alongamento do processo estiloide. E eu vou colocar um atalho para isso aqui, ó. Vou colocar APE, alongamento do processo estiloide. E aí eu vou clicar nesse okzinho aqui, ó. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse texto aqui, ó, está se referenciando a esse atalho aqui, ó. Quando eu clicar um okzinho aqui, ó. Então, esse texto, toda vez que eu clicar nesse texto aqui, ó, estou em outro texto aqui, ó, está sem nada aqui. Toda vez que eu clicar nesse texto, alongamento do processo estiloide, ele veio um APE para cá, tá vendo um APE aqui? E aí o que acontece? Quando eu exportar, o Image Studio ele consegue vir aqui em ferramentas, exportar documento do Word. Quando eu exportar um documento desse paciente específico, ele vai estar aqui, ó. APE igual alongamento do processo estiloide. Os senhores compreenderam que dá para a gente padronizar. Então, por exemplo, Samuel, e ele ainda diz qual é o corte, tá? Então, vamos fazer outro atalho aqui. Vamos fazer um texto agora. Vamos colocar um texto sem colocar seta. Ou então, vou colocar a seta e vou colocar um texto aqui, ó. Ó. Vamos colocar um texto. E aí eu vou colocar um atalho aqui para esse texto. VCT. E aí eu vou vincular esse texto a esse atalho. E vou dar um OK aqui, ó. Então, aqui tem VCT. Se eu chegar lá e exportar o meu documento do Word, ó. Tá vendo aqui, ó? VCT. Vamos colocar um texto no corte 12. Ó. Então, Samuel, dá para eu pegar o meu Word e fazer isso? Dá. Dá para você pegar o seu Word e puxar para o software. Dá para você pegar o seu estilo de laudo, aqui em preferências, ó, no Image Studio. Se a gente vier aqui em templates, aqui a gente tem o Word, tá vendo aqui o Word? Então a gente pode exportar esse Word, que é um template do Word. Eu vou exportar aqui para qualquer lugar, enfim. A gente pode pegar esse Word que está aqui. Deixa eu exportar aqui para esse webinar, aqui, essa parte chamada webinar. Agora eu vou abrir a pasta webinar aqui. Isso aqui, ó, é o que vem no nosso relatório. Se a gente quiser mudar tudo isso aqui é o que vem na legenda. Essa observação aqui, ó. Então, se a gente quiser mudar tudo isso e deixar o nosso e importar para o software, a gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer um pouco mais além. Aqui, ó, tem uma ferramenta que gerencia laudos, tá vendo? Tem um laudo para implante, tá?
Então, como é que funciona? Então, a gente pode botar um laudo para implante, a gente pode botar um laudo para endodontia, a gente pode botar um laudo para cirurgia guiada, a gente pode botar um laudo para as diversas especialidades, para ortodontia. Então, a gente pode ter vários tipos de laudos e a gente personalizar o nosso laudo conforme a gente queira. Por exemplo, esse laudo para implante, ó, vou lá em gerenciar laudos. O que é que tem nesse laudo para implante? Você está vendo que tem uma interrogaçãozinha aqui, ó? Esse laudo para implante tem essa tabela de medidas nele. Está vendo essa tabela de medidas? É uma tabela com as medidas das parasagitais. Como é que funciona essa tabela de medidas? Tem centros de radiologia, deixa eu tentar apagar isso aqui. Tem centros de radiologia que querem, além de colocar aqui, ó, esse Reg 11 aqui, eles querem colocar que, que essa altura tem, no laudo, na folha do laudo, eles querem colocar que essa altura é 9,42 e essa largura aqui é 4,97. Então, vamos supor que eu vou colocar uma outra região aqui. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer como se fosse dando laudo para esse paciente, nessa forma onde eu quero escrever todas as medidas no nosso laudo, tá? Onde o software consegue ajudar a gente nisso? Vou fazer um outro panorâmico que vai ser mais fácil. Eu fiz uma outra panorâmica aqui. E agora eu vou apagar esses textos. Apagar pelo menos essas medidas aqui. Bom, vamos lá. Como é que eu sei onde é que está o corte aqui? O que é que eu faço para saber onde é que está o corte? Eu venho aqui, ó. É difícil você saber, aqui é o corte 11. Eu tenho duas possibilidades. Uma é clicar com o botão direito e ver o corte ampliado. E aí, quando eu vejo esse corte ampliado, que eu venho passando pelo corte, eu digo, aqui é o 11, aqui é o 12, aqui é não sei o quê. Ou então eu divido. Uma possibilidade, quando um é dentro do total, nesse caso, eu venho dividindo assim, ó. Por exemplo, eu acho que o dente 11, que é a região, né, 11, está aqui no corte 31. Então, eu vou lá no corte 31, e aí eu vou... quando eu seleciono ele, dou dois cliques nele, ele seleciona a região aqui. Então, eu venho 31, 28, 24. E aí eu venho selecionando as regiões onde estão, onde eu acho que estão, onde eu acho que eu tenho que fazer as medidas, tá? 11, 12, 13, 14, aqui vai ser o 15, 16, 17, 18. Então, ó, aqui vem para cá, aqui vem para cá, aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, aqui e aqui. Então, fazendo isso, eu fiz o quê? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, não. Eu queria que fosse o 16 aqui. Eu queria que tivesse o 17 mais ou menos aqui, o 16 aqui e o 18 aqui. Então, isso eu consegui dividir desse jeito aqui, ó. Eu consegui dividir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Depois dessa divisão aí que eu fiz, eu posso colocar aqui, nesse adicionar texto, eu venho aqui e coloco o reg. Aí eu coloco todas as regiões de uma vez só, tá? 11. Só que vocês estão vendo que o 11, ele está vinculado ao número 11 aqui, ó. Então, quando eu colocar o 12, ó, eu posso vincular ele ao número 12, o 13, e assim por diante, o 14, o 15.
o 16, o 17. Ó, o 17 não está vinculado a nenhum número. Então, eu posso vincular ele. Por que eu estou vinculando esses números? Ó, o 17 agora está vinculado ao elemento 17. E o 18, ó, está vinculado ao elemento 18. Até aí tudo bem. Eu estou vinculando as regiões ao número do elemento. Agora eu vou pegar todos os elementos, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, todos eles estão aqui. Eu pego essa minha mãozinha aqui, que é a nossa melhor amiga aqui, ó, e aí eu vou colocando eles para o lugar, ó. Eu vou botar isso aqui embaixo, por enquanto. Aí eu tenho 18, 17, 16, 15, 14, ó, 13, 12 e 11. Então, isso aqui, ó, eu consegui estabelecer todas as regiões. Eu consegui dividir aqui, clicando em cima delas para fazer uma divisão aqui, e consegui. Aqui eu aumento. Samuel, você pode vir por aqui em visualizar o corte ampliado? Pode. Pode vir por aqui. Mas também pode vir por aqui, ó. Pode aumentar. Como você já dividiu todas as regiões, você pode aumentar aqui, ó. E vir aqui medindo, ó. Medir comprimento. Uma coisa que tem que estar em mente é o seguinte, aqui em preferências, visualização 2D, ele tem corte de largura. Ele está dizendo que a largura é amarela e a altura é azul. Então, a gente tem que respeitar isso, tá? Se a gente quer fazer o nosso laudo daquele jeito, a gente tem que respeitar isso aqui. A altura sempre vai ser azul e a largura sempre vai ser amarela. Ah, não, mas eu faço verde. Não tem problema. Você vai lá e muda a cor para verde. Então, eu vou começar a fazer o laudo aqui. Eu vou começar pelo elemento 18 aqui, ó. Altura, largura. Aí vem aqui para os dois elementos aqui, ó. Altura, largura. Altura, largura. Eu tenho uma ferramenta aqui, número 1. Ele muda para a mãozinha, ó. Isso é um atalho, tá? Número 2, ele volta para a medida. Então, eu quero corrigir rapidamente aqui. Eu posso chegar no meu teclado ali, clicar no número 1, que ele vai mandar para a mãozinha, e depois clicar no 2 e continuar medindo, sem eu ter que vir pegar esse comprimento aqui, tá? Essa ferramenta de medição. Então, aqui, por exemplo, ó, altura, largura. Após finalizar isso, ó, vou pegar número 1, peguei a mãozinha. Número 2, continuo com a medição. Número 1, peguei a mãozinha. Corrigi aqui. Número 2, continuo com a medição. Então, são ferramentas que no nosso dia a dia, agora vamos supor, eu quero colocar no laudo essas medidas. Vocês se lembram que a gente vinculou essas regiões ao número 12? Região 12 está vinculado ao elemento 12. Região 13 está vinculado ao elemento 13. Então, quando eu gerar esse laudo aqui, ó, laudo implante, o que é que vai aparecer para mim? Vão aparecer as medidas todas, ó. Corte referencial, medida tal, altura tal, largura tal, corte referencial 11, altura de tanto, largura de tanto, corte referencial 14, altura de tanto, largura de tanto. Isso aqui vai aparecer para mim. Todas essas mensurações vão aparecer para mim. Então, isso sem eu ter que digitar.
Então, isso é mais um- uma ferramenta que algumas clínicas de radiologia utilizam para colocar a altura e largura dos ossos, tá? No próprio template. Algumas pessoas, antes de ter essa ferramenta, as pessoas tinham que ficar digitando isso. Não só isso, como digitava também se eu quisesse, anomalia da coroa, ó, AC, vincula a isso. Aí tá aqui, anomalia da coroa. Sempre já está vinculado para sempre. Quando eu pegar o meu template, o meu laudo lá, ferramentas, deixa eu botar implante aqui. Laudo implante. Tá aqui, ó. AC igual anomalia da coroa, corte 21. Então, o meu laudo, na realidade, eu não tenho. Ele está me dando uma ferramenta muito interessante para a gente já poder, quando a gente terminar o que a gente está fazendo, as alturas, larguras, ele já está com o laudo praticamente pronto. É um software bem interessante para a gente poder automatizar esse nosso processo, né? Que às vezes é um processo lento, né, de fazer laudo. Uma coisa eu vou abrir um outro caso aqui. Às vezes a gente está falando com um colega e a gente tem que explicar, a gente tem que fazer na realidade, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta, por exemplo, hoje a gente dá um laudo 2D, mas a gente tem uma ferramenta de vídeo, que a gente quer mandar um vídeo para o colega para explicar melhor determinada situação, ou a gente quer mandar um 3D para o colega onde ele possa girar esse 3D. Então, essas ferramentas, elas estão alinhadas aqui, por exemplo. Vamos supor que eu quero uma ferramenta aqui, a gente tem um corte de refatiamento oblíquo aqui, tá? Na hora que a gente está laudando, vamos pegar um tipo de laudo aqui. Ó, a gente tem um template aqui, ó, que tem corte genérico, corte genérico, corte genérico, com 200%. Tá vendo aqui, corte genérico com 200%? Então, quer dizer que esse corte aqui, ó, ele está ampliado, ele normalmente é 100%, ele está ampliado para o dobro, tá 200%, tá? Então, quando a gente está aqui no MPR, que é um corte multiplanar, que a gente consegue, é um corte multiplanar que a gente consegue angular, então a gente vai ver aqui uma lesão, por exemplo, tem uma lesão aqui nesse dente aqui, ó. Você está vendo a folha de laudo que eu abri aqui? Então, vamos supor que eu queira colocar essa imagem aqui, ó, essa imagem dessa axial, essa imagem desse corte aqui, já direto nesse laudo aqui, ó, já ir fazendo a cartela. Eu tenho a opção de fotografar aqui, tem a opção de fotografar as três de uma vez, ó. Fotografei as três de uma vez. Mas eu também tenho a opção de pegar aqui, ó. Aqui em cima tem uma. Pegar aqui, ó. E já arrastar para cá, ó. Para dentro do meu laudo aqui, ó. Ela vai pegar essa axial e já vai colocar aqui no meu template. Ó. Ela vai pegar esse corte aqui, ó. E já vai colocar aqui no meu template. Se eu simplesmente arrastar, clicar nessa setinha e arrastar. Ó. Ah, Samuel, beleza, tá lá no seu template. E agora? Eu posso editar esse template? Pode. Você pode aumentar esse template aqui, ó. Clicar em cima do corte aqui, do que você já colocou lá, e vir aqui incluir anotações, ó. E você pode colocar uma seta. Essa aqui tá meio grande, né? Vou colocar 50 aqui. Pode colocar um texto.
e dá um OK, ó. Esse texto e essa seta, elas vão estar aqui no seu laudo aqui, ó, tá vendo? Teste. Então, assim, eu posso ir fazendo o laudo na hora aqui, ó. Ah, Samuel, eu quero angular isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse laudo, só para os senhores verem. Ó, eu estou aqui, eu posso angular. Prolongo o eixo da raiz, né? Prolongo o eixo da raiz. E puxar essas imagens. Ah, eu quero colocar uma imagem mais espessa aqui. Pode colocar uma imagem mais espessa aí, ó, 5 milímetros. E eu quero colocar uma imagem MIP aqui. E agora eu quero puxar essa imagem para cá. Quero tirar as linhas de projeção. Quero puxar essa daqui para cá. Já está dentro do meu laudo. Eu não preciso tirar uma foto para depois colocar lá dentro do laudo. Isso aí, na realidade, vai tomar tempo da gente, tá? Samuel, eu quero fazer um vídeo do que eu estou vendo aqui. Eu quero fazer um vídeo do que eu estou vendo aqui. Tem uma ferramenta no MG Studio, ó, que é essa aqui, ó. Iniciar, parar a gravação de vídeo. Tá vendo aqui? Ctrl G. Então, por exemplo, se eu estou lá na minha tela, vou voltar lá na minha tela. Essa tela aqui. Vou tirar aqui, tá? Se eu colocar aqui Ctrl G, ele está salvando aqui o que eu estou fazendo. Ele está salvando, inclusive, a minha voz. Então, se eu vier para cá, se eu angular, se eu falar que essa raiz está com falta de material restaurador, e não sei o quê, que isso aqui criou uma lesão apical. Enfim, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou mostrando aqui no computador, eu vou clicar Ctrl G novamente, ó. Se eu clicar Ctrl G novamente, ó, ele salvou aqui. Então, isso aqui está salvo. Você consegue exportar isso aqui, exportar a gravação, e aí tudo isso que você falou vai estar numa gravação em MP4, que você pode mandar para o profissional, explicando a ele o que é que você viu no vídeo, o que é que, e aí, isso aí, o que é que isso traz, tá? Isso aí traz uma intimidade maior. Você faz um vídeo, você explica para ele, você está resolvendo o caso dele, porque muitas vezes ele tem uma dificuldade de ver uma tomografia, ele tem dificuldade de ver um MPR, um sagital, um coronal axial. Mas no vídeo, explicando, mostrando com o mouse, isso você dá uma intimidade muito maior. Você está resolvendo o caso e está explicando a sua visão daquilo e está mostrando aquilo, né? Nos cortes. Então, essa é uma ferramenta muito interessante que está aqui dentro do MG Studio. É uma ferramenta que a gente fez para os senhores usarem. E os senhores, se tiverem alguma dificuldade, a gente está aqui para auxiliar, tá? Para ajudar. Tem a equipe da Solutions que está aqui para ajudar. Eu vou exportar aqui para uma pasta chamada webinar. E aí está lá exportado. Ele abre automaticamente a pasta e eu posso rodar o vídeo. Senhores, os senhores têm alguma pergunta até agora? Os senhores estão entendendo? Os senhores querem tirar alguma dúvida? Bom, eu vou continuar um pouco. Nesse caso dos parasagitais, vamos supor que eu quisesse fazer uma sequência nesse dente aqui, ó, fazer uma sequência de sagital, coronal e axial. Tá? Quando eu quero trabalhar só com um dente, eu posso fazer o seguinte, ó.
eu acho mais simples, nesse caso aqui, vir aqui e delimitar o corte. Aqui, ó, é a minha axial. Então, aqui eu vou estar delimitando, aqui eu vou estar delimitando a largura da minha axial. Eu não vou fazer uma sequência de axial. Deixa eu ver se alguém tá falando aqui. Eu vou estar fazendo a sequência axial. Então, aqui eu vou poder delimitar essa altura dessa minha axial. Qual a altura do corte da minha axial? Ah, eu quero a altura do corte dela de igual à altura dos meus cortes, lá de 49. Então, aqui eu posso deixar 49 para a minha altura dos cortes axiais aqui, ó. 49. Então, ele agora está com 49 de altura aqui, ó. E a largura do corte? Essa largura aqui, ó. Ah, eu quero deixar também com 39. Então, eu venho aqui na largura do meu corte axial e deixei ela com 39 para ficar igual aos meus cortes parasagitais, tá? Então, eu vou colocar lá no lugar, vou confirmar. Então, quando eu quero fazer uma sequência de cortes, ó, eu chego aqui e digo, ó, quero uma sequência de cortes. Isso aqui é uma sequência de cortes coronais daquela região, tá? Tá aqui, ó. Aqui eu vou ter uma sequência de cortes sagitais, vindo de um lado ou outro. E aqui eu posso escolher a sequência de cortes axiais. A imagem guia, ó, fica sendo essa daqui. E aqui tem um corte, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até. Essa aqui é a sequência de cortes. Ah, Samuel, eu quero escolher do corte 10 até o corte 19. Você pode clicar com o botão direito aqui, selecionar um intervalo, definir intervalo de seleção, corte tal a corte tal, ou você pode selecionar os cortes que você quer e manter esses cortes. Ele só vai manter essa região. Vocês estão vendo que tem uma telinha aqui, ó. Muitas vezes a gente está fazendo uma... Deixa eu voltar aqui, ó. Tudo que foi feito antes foi sendo gravado aqui, por exemplo, ó. Eu tava numa outra janela aqui onde tinha um corte maior. Quando eu voltar aqui nos meus cortes, ele vai voltar para aquele corte inicial onde eu não tinha ainda, ó, feito aquela delimitação, tá vendo? Então ele não, quando você faz uma panorâmica, outra panorâmica, muda a altura do corte, a largura do corte, ele vai criando novas janelas, mas todas elas estão sendo armazenadas aqui, ó, reconstrução 1, reconstrução 2, reconstrução 3, reconstrução 4, reconstrução 5. Então você pode pegar a imagem de uma, a imagem de outra e ir fazendo seu relatório como os senhores quiserem, tá? Mas vamos supor que eu fiz um exame para imprimir em papel. E eu digo, eita, o dentista agora quer que eu imprima esse exame em filme. Ou eu fiz vários cortes aqui, e eu fiz uma medida aqui, vamos supor, numa região qualquer, e depois eu digo, não, mas eu não queria ter escolhido essas imagens. Antigamente, se eu chegasse nessas imagens aqui, ó, e apagasse elas, essa minha mensuração aqui, ó, desse corte aqui específico, ele é, ó, vou apagar essas imagens, tá? Ó, essa mensuração permaneceu naquele corte específico que eu fiz, tá vendo? Ó? Ele não apaga mais essa mensuração. Então, se hoje eu fiz essa sequência aqui, e essa sequência aqui com 39 aqui, era para um corte, era para uma imagem que não fosse para filme, era para papel, e eu agora mudar isso aqui de 39 para
outro número aqui, ó, vou mudar de 39 para 35, ó. Você está vendo que ele mudou isso aqui? Então, vou mudar de 35 para 45. Ó. Ele vai mudar o tamanho da janela, ele está mudando. Mas a mensuração, ó, ela continua lá naquela janela. Então, não tem aquele problema aí, tá? Vou perder tudo que eu fiz. Não tem mais esse problema, tá? A mensuração, ela fica ali no corte. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da janela, que ela fica lá no corte. E quando a gente vai pregar, por exemplo, ó, aqui eu tenho algumas opções. Quando eu venho aqui em ferramentas, gerenciar templates e documentações, eu tenho essa documentação aqui. Ó, eu tenho essa documentação aqui, ampliados com inf, tá? Aí vamos supor que eu queira colocar uma outra aqui, ó, chamado filme. E aqui eu tenho complementar filme, tá? Que é essa daqui, ó. Então ele tá para o tamanho 20 por 25, essa daqui. Eu quero dizer para os senhores o seguinte: quantas colunas vocês querem colocar aqui? Ah, eu quero colocar, Samuel, 4 colunas. Ele automaticamente, quando eu clicar aqui nessa, vamos lá, deixa eu pegar outra aqui. Dry Cortes, esse daqui que eu queria. Ó, ele tem uma janela aqui para filme. Quando eu quiser 4 colunas, ele automaticamente, a gente pode dizer qual é a largura dele, por exemplo. Eu quero a largura de 35. E eu clico OK aqui, ó. Quando eu vier para cá, tá vendo aqui que eu tenho filme, 4 colunas, 35? Ele já está aqui, filme, 4 colunas, 35. Então, quando eu quiser para filme, ele automaticamente vai mudar essa quantidade de colunas, vai colocar 35, e a minha medida vai continuar lá no mesmo lugar. Eu não perco mais. Então, isso é uma situação que muita gente reclamava antes, e a gente teve que fazer essas mudanças, né, para poder otimizar nosso tempo, que nosso tempo é precioso. Bom, senhores, os senhores têm alguma pergunta em relação? Os senhores têm alguma coisa que os senhores queiram colocar mais no software? Que os senhores queiram, porque na realidade a gente está fazendo algumas modificações, e, por exemplo, tem a doutora Elza, que me pediu uma situação que era a seguinte: ela queria fazer vamos falar sobre esse paciente específico. Vamos, nessa imagem onde a gente tinha feito o corte 6 aqui, ó, reconstrução 6, que a gente tinha deixado um corte menor, vamos falar do 3D. Ó. Vou escolher esse 3D aqui. Então, se eu escolho um 3D e venho tirando a reconstrução, ó, ele mostra um 3D, ó, de tecido mole, tá vendo, ó? E tem essas raízes aqui, ó, que estão aparecendo. Então, às vezes, o dentista quer saber qual é a angulação dessas raízes, que ele fez o canal endodôntico. Às vezes, ele quer saber, inclusive, quais são a angulação dessas raízes que ele não fez o canal também. Ele quer saber, e ele quer que a gente mostre isso no 3D. Como é que a gente mostra isso no 3D? Ó, eu vou para essa raiz aqui, ó. Essa raiz está feito o canal. Essa raiz não está feito o canal aqui, ó, do lado. Então, quais são as possibilidades que a gente tem agora de fazer um 3D mostrando essas raízes? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, ferramentas, ajustar canal mandibular. Colocar um canal mandibular de 0,2 aqui, ó, como tá. Vim aqui, ó, a raiz ela tá começando, ó, aqui, ó, a ver a luz do canal.
Então, eu venho seguindo ela, ó. Tá aqui. 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 Vocês estão vendo lá no 3D ela aparecendo? Ela vai cair aqui. Quando eu vou fazer uma próxima raiz, ó, vou clicar em mais aqui, ó. Essa segunda eu vou fazer com outra coloração. Então, eu estou vindo aqui na axial, ó. Estou vendo a raiz aqui. Então, ó. Só que essa segunda eu vou fazer com a cor verde. Vai cair aqui. Agora eu vou fazer uma terceira raiz aqui, ó. Vou botar em mais aqui. Só que essa terceira eu vou fazer uma cor amarela. Então, vou mudar aqui. Então, o que é que a gente fez aqui, ó? A gente fez 3 raízes aqui, ó. Onde é que está vindo o conduto como está vindo o conduto dessas 3 raízes? Aqui nessa 3D. Deixa eu aumentar essa 3D aqui para os senhores verem. Então, quando a raiz ele já está feito o canal, já dá, não precisa fazer isso, né? Mas quando não está feito, você pode vir ali axial por axial e fazer essa, esse desenho aqui, tá? Ah, Samuel, se eu não quisesse axial por axial, se eu quisesse ir na panorâmica, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui nos cortes parassagitais mesmo, que eu estou acostumado a trabalhar, e fizesse uma... Tá feito aqui uma panorâmica, tá vendo aqui uma panorâmica? Se eu quisesse tirar a espessura dessa panorâmica, vou pegar essa panorâmica aqui, ó, mover panorâmica, vou mover ela, vou fazer uma outra aqui, ó. Vou pegar aqui a raiz. Fazer uma panorâmica por aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui na panorâmica aqui embaixo, eu venho encontrando a raiz aqui, ó. Ali. Só que eu prefiro fazer, ó, tá vendo ela aqui? Se eu chegar aqui, se eu chegar aqui e fazer na panorâmica, eu consigo vir aqui, por exemplo, ferramentas, ajustar com o lá e fazer a raiz em cima da panorâmica aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso traçar a panorâmica em cima da minha raiz, andar com ela até eu ver bem a raiz ali, o conduto da raiz, ó, tá ali, ó. E aí eu venho aqui na panorâmica e traço ela. Não tem problema. É um jeito também de fazer esse mesmo canal. Só que na axial eu acho um pouco mais fácil do que... Mas se a pessoa quiser vir por aqui, porque a axial, na verdade, você tá... Às vezes uma raiz, ela tá em várias angulações e a gente não consegue pegar em um corte só aquela raiz, né? Mesmo aqui no parassagital, vamos supor que a gente está aqui nessa raiz. Mesmo aqui no parassagital, você angula para um lado, para o outro, tenta angular aqui no longo eixo da raiz, ó. Dá para ver a raiz aqui, tá vendo? Dá para ver ela aqui, dá para ver ela aqui. Mas às vezes ela chega lá no final e faz uma curva. Então, às vezes, no corte axial, como a gente fez,
é mais simples de traçar. Isso aí é uma 3D que pode ir aqui para o nosso laudo, para enriquecer nosso laudo. Isso aqui, por exemplo, ó, quando a gente gera essa 3D aqui, ó, eu vou gerar uma outra 3D aqui, que é uma 3D nessa lista de superfícies. Então, qual é a diferença dessa 3D para essa 3D aqui? Ó. Essa aqui é uma 3D que pode ser impressa em uma impressora 3D. Essa 3D aqui pode ser enviada por um software, Radio Memory, ZDoc, e a pessoa pode girar ela no celular, no computador, tá? Não estou falando do Viewer, do Implant Viewer, né, no Image Studio, não. Estou falando que você pode exportar isso aqui no formato e mandar para o celular do seu dentista através do aplicativo que os senhores, que as clínicas de radiologia têm, ó. Porque o Imaging Studio agora, ó, se eu chegar aqui e salvar volume, nessa versão mais nova, o STL está liberado. Para todos que têm o Imaging Studio, o Implant Viewer, o STL agora está liberado. Então, todo mundo, sem pagar nada mais, consegue fazer cirurgia guiada, consegue gerar um 3D, exportar no formato STL, que pode ser mandado. Eu vou exportar esse 3D aqui, como teste, e vou colocar aqui nessa pasta webinar. Vou abrir a pasta webinar. Tem um teste aqui, ó. Teste STL. Ó. Isso aqui é um programa do Windows, gratuito. Ó aqui o 3D. E quando a gente manda no software, então isso aqui é um diferencial. Samuel, desculpa, não tá aparecendo só outra tela, tá? Tá somente a tela do Image Studio. Ah, me desculpe. Me desculpe. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Tá. Agora tá aparecendo, Kaique? Agora tá. Então, esse 3D que a gente acabou de exportar, ó, ele exportou esse 3D aqui. Esse 3D pode ser enviado, pode ser impresso na impressora 3D, como pode ser enviado para o celular e o cliente visualizar e mostrar para um e mostrar para outro e girar como quer. Então, hoje em dia, a gente tem vídeo, a gente tem um 3D interativo, a gente não tem que se ater ao que a gente faz. A gente tem um software que faz cirurgia guiada. Então, se você... eu fiz radiologia. É importante eu que fiz radiologia fazer um curso de atualização em implantodontia? Talvez seja. Talvez seja, porque o nosso principal cliente ainda é o implantodontista. Quem manda mais tomografia para a gente ainda é o implantodontista. Então, se eu tenho um software que faz cirurgia guiada, se eu tenho um software que os senhores podem colocar um implante, vir aqui numa lista de implantes, escolher um implante, vou colocar um implante da Sim, Strong, de 3,5 por 8,5. Vou colocar aqui, vou indicar ele. Algumas clínicas de radiologia fazem esse planejamento. Ah, mas isso é coisa para implantodontia. Eu sei que é coisa para implantodontia. Mas muitos deles fazem isso aqui porque, infelizmente, alguns dentistas podem querer. E esses dentistas que podem querer isso, eles decidem, não, vou mandar para aquele, não vou mandar para esse, porque ele vai me dar isso e aquele ali não vai me dar aquilo. Então, a gente tem que estar preparado para o que nosso cliente quer, muitas vezes, entendeu? Ah, mas isso aí é parte de planejamento. Eu não sou implantodontista, ele que faça. Eu não posso sugerir isso, porque depois ele coloca isso e pode me culpar. Não, isso é uma sugestão, isso aqui é uma imagem, ele que é responsável pela cirurgia. Mas eu, por exemplo, eu faço casos de cirurgia guiada, eu faço caso de endoguide, eu faço prototipagem, eu limpo as imagens aqui, tudo nesse software que os senhores estão vendo, tudo no software que os senhores estão trabalhando. Eu venho aqui, por exemplo, editar 3D poligonal. Aí venho aqui, ó, ando na 3D, eu quero fazer um seio aéreo. Eu chego aqui, ó, quero fazer um 3D desse seio aqui desse paciente. Aí eu delimito o seio, ó. Clico aqui nessa área que eu quero,
faço o seio dela. Tá vendo aqui? Ah, ficou meio ruinzinho, ficou pegado aqui. Não tem problema, a gente vai lá e delimita de novo. E clica aqui de novo. E gera de novo. Isso aqui é exportado em STL. Isso aqui é mostrado para o cirurgião, ó, STL, ó. Isso aqui é mostrado para o cirurgião, mas também isso aqui é impresso, minha gente. Isso aqui a pessoa, eu quero saber qual é o volume do seio da paciente. Eu consigo ver aqui, ó. Eu consigo mostrar nesse software. Ó ele aqui. Ó o volume dele aqui, ó. Área e volume. Então, às vezes, a gente tem um software na mão e a gente tem inúmeras ferramentas. E agora, com a tecnologia 3D, com as impressoras, com tudo, a gente tem várias ferramentas de vídeo, de mostrar o 3D, dele clicar no 3D e girar no celular, várias ferramentas que a gente tem que usar para a gente criar uma intimidade maior com o nosso dentista, porque se a gente não criar, outro vai criar. E ele vai estar com quem dá quando a gente vai no restaurante, a gente não prefere comer, não tem pratos que a gente prefere. Ah, não, vou naquele restaurante porque eu adoro aquele prato ali. É parecido. A gente tem que. Tem gente que não quer mais o feijão com arroz, entendeu? Então a gente tem que ter um software que possa dar essas diferentes combinações aí. E aí tem dentista que pede assim, tem dentista que pede de um jeito, tem dentista que pede de outro, e a gente tem que estar preparado para isso. Então eu estou aqui, a gente aqui da Solution, a gente está querendo que os senhores, e caso os senhores queiram alguma coisa que não tenha no software, a gente está de braços abertos para poder fazer o que os senhores quiserem. Ah, eu vi num software tal, que tem uma ferramenta tal, que eu acho interessante. A gente vai buscar isso para os senhores, para oferecer essa solução também para os senhores, tá bom? Minha gente, era basicamente isso que eu tinha mais a mostrar. Os senhores tem alguma dúvida sobre algum aspecto que os senhores queiram ver? Nesse software? Os senhores estão com Samuel, alguma dúvida sobre o que eu falei? Pois não, Kaique. teve uma pergunta, tá? Eu respondi aqui no chat, tá bom? Mas é basicamente do nosso visualizador, do Implant Viewer, tá? Tá. Do que seria ele basicamente. Se eu puder dar só uma passada rápida, tá? De como que seria esse visualizador. Eu sei que você mostrou bastante coisa que vai no visualizador, mas eu queria que você mostrasse só um pouquinho a mais, né? Que é um complemento do Image Studio. Que ele funciona também como um complemento do Image Studio. Tá. Pois não, Kaique. Então, vamos lá. Existe o visualizador do Image Studio, que tem todas as ferramentas que eu mostrei para os senhores, inclusive essa ferramenta aqui para sagital. Existe um visualizador que não tem essa ferramenta para sagital, só tem a ferramenta MPR e de implante. Essa tela, inclusive, que eu estou, é a ferramenta de implante, tá vendo? Ó? Tem uns cortes aqui. O visualizador é exatamente essa. Eu vou vir para a reconstrução 2, onde estava feita a minha panorâmica. O visualizador tem todas essas ferramentas que eu estou mostrando para os senhores, que tem STL, que exporta STL, tudo isso está no visualizador. Então, vale dizer o seguinte, que os dentistas, clientes nossos, com o nosso visualizador, ele consegue gerar uma guia cirúrgica. Os dentistas nossos, que tem um visualizador Implant Viewer, ele consegue chegar, exportar um STL, sem ter que pagar nada mais por isso. A única coisa que ele precisa é indicar o paciente para a gente. Essa foi, por exemplo, não tem um Blue Sky lá que é gratuito, importa STL gratuitamente. Se o cara mandar para a gente vai gerar um viewer para ele, gratuitamente, só por ele ter indicado para a gente, e com esse viewer, ele vai conseguir gerar o STL, gerar guia, gerar tudo, somente com o viewer. Isso é uma forma da gente poder fidelizar o nosso cliente. Olha, mande para mim que eu vou gerar um viewer do Implant Viewer onde o doutor vai poder gerar um guia cirúrgico, onde o doutor vai poder gerar um protótipo, porque o que a gente da Solutions está enxergando nisso tudo? A gente está enxergando que todo mundo vai ter uma impressora 3D daqui a pouco no consultório. Uma impressora 3D custa R$ 2.000, antes custava R$ 50.000, R$ 100.000, hoje custa 2.
R$ 1.000, daqui a pouco está custando R$ 100, né? Então, o que acontece? Todo mundo vai ter no consultório uma impressora 3D, porque é um investimento que não é nem o preço de uma mensalidade de uma faculdade. Então, como todo mundo vai ter isso, a gente tem que ter, em vez de a gente cobrar $10, né, tantos dólares por exportação de STL, a gente está dizendo assim, é gratuito, basta você enviar o seu paciente para aquela clínica de radiologia que tem o implante Viewer. Está gratuito no Viewer, está gratuito no software dos senhores. Hoje, não, meu software não exporta STL. Instala essa versão aqui, ó. Build 656, os senhores não precisam pagar nada para instalar essa versão. E aí, e se não conseguir instalar, a gente consegue entrar remoto no computador dos senhores e instalar. E aí ela vai gerar, quem tem direito ao Viewer, do implante Viewer, né? Porque é uma opcional, né? Tem um Image Studio que não gera Viewer e tem um Image Studio que gera Viewer. Esse Image Studio que gera Viewer, ele tanto pode gerar viewer do implante viewer, como pode gerar viewer do próprio Image Studio. Esses viewers que eles são gerados, tá vendo aqui que tem um corte vermelho, um corte amarelinho, um corte azulzinho? Então ela tem essa janela aqui, onde a pessoa pode escolher que implante colocar e pode gerar um viewer. Eu vou mais a fundo aqui, ó. Eu vou pegar um caso aqui. Vou pegar um caso no próprio Image Studio aqui, ó. Aqui eu consigo, ó, exportar para implante viewer, tá vendo? Ele consegue exportar em 100%, ele consegue exportar em 70%, ele consegue exportar em... Só que eu vou vir aqui, ó, novo projeto. Salvar projeto? Não. Eu vou pegar um caso aqui, nesse webinar. Eu vou pegar esse Luciana, pegar esse caso aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui. Então, o que é que eu preciso fazer para gerar um viewer para o meu dentista? Eu venho aqui, abro no Image Studio o paciente, delimito a região, se quiser, confirmo. Faço uma panorâmica e depois mando um viewer para ele. Posso fazer meu laudo, né? Faço meu laudo. E depois simplesmente eu clico em arquivo, exportar para implante viewer. Ele vai gerar um viewer no formato implante viewer. O que é que eu posso fazer a mais por ele? Ó, eu posso vir aqui em implante, ó. Fiz a panorâmica. Tem aqui, ó, duas imagens vermelhinhas, uma imagem amarelinha e duas azulzinhas. Quando eu ando nos cortes, ó, os cortes estão indicando. Então, eu posso fazer isso, gerar um 3D para ele. Esse 3D, obviamente, pode ser impresso na impressora 3D, se ele quiser, ou não. E venho aqui, arquivo, ó, exportar para Implant Viewer. E exporta um arquivo onde ele vai poder, com o visualizador do Implant Viewer, colocar implantes, tem uma biblioteca de implantes, coloca o implante na região onde ele quer, angula o implante. Mas assim, vamos supor que além de eu ter feito isso, eu tenha feito um escaneamento intraoral desse paciente. Então o implante está lá no lugar, ó. Está fora ali do osso, eu vou angular para o osso. E vou aumentar esse tamanho de implante aqui, que está de 8 para 10. Mandei isso para ele. Ele já está com o caso ali pré-planejado, ele pode mover o 3D para um lado para o outro, mandar de volta para a gente gerar um guia ou não. Ele pode mover e mostrar para o paciente dele, olha, você precisa, nesse caso, de um implante. Isso é uma ferramenta de comunicação que ele vai ter com o paciente dele. Olha, eu preciso colocar um enxerto aqui porque não cabe o implante, eu preciso colocar um implante de tanto por tanto. Enfim, é uma ferramenta de comunicação, de convencimento para o paciente de fazer determinado tratamento ou não. Mas, além disso, com o Viewer do Implant Viewer, eu posso vir aqui, ó, importar um volume para esse paciente. Vamos aqui em Downloads, por exemplo.
Se eu vier aqui em Downloads, eu tenho esse shortcut aqui, ó. Eu tenho dois arquivos aqui, ó. Maxila e mandíbula. Deixa eu ver aqui. Shell Occlusion, tá vendo aqui? Isso foi feito num scanner intraoral. Então, eu vou chegar aqui nessa minha pasta webinar aqui e vou colocar esse arquivo aqui dentro. Vou chegar aqui nesse negócio importar volume. Vou lá naquela minha pasta webinar. E tá aqui aqueles meus dois arquivos, ó. No caso, eu quero o upper, que é a maxila. Então, eu consigo puxar isso aqui, ó. Eu consigo chegar aqui e botar um ponto aqui, ó. E botar um ponto aqui. Botar um ponto aqui. Botar um ponto aqui. Botar um ponto aqui. E um ponto aqui. E aqui, ó, eu tenho um modelo do meu paciente também, ó. Tá vendo aqui? Estava bem posicionado aquele meu implante que eu tinha planejado? Não. Deixa eu ajustar aqui para ver se ele está bem alinhado com 3D, né? Ó. Então, todas essas ferramentas, senhores, tá na mão dos senhores. Isso aqui é o Imagine Studio, tá? Ó, em Imagine Studio. Isso tudo tem no nosso software. Isso tudo tem no software que os senhores trabalham hoje em dia. Ah, mas eu não acho que eu devia trabalhar com isso. Tudo bem. Outra pessoa pode achar que deveria. Tá? Não é o trabalho do senhor. Ah, eu só dou laudo para uma clínica. Tá tudo certo. Mas alguém vai também, além de dar o laudo, fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu posso mostrar isso aqui para o paciente. Ele no Implant Viewer, ele vai colocar um elemento aqui, por exemplo, ó, 11, 12, 13, 14. Então, eu venho aqui, quero colocar o elemento 14 aqui, ó. Venho aqui no elemento 14. Isso aqui tudo eu estou no Image Studio. O Implant Viewer nada mais é que uma cópia do Image Studio que você está mandando para ele. Tudo isso o dentista pode fazer? Pode. O dentista quer fazer? Muitas vezes não. Ele quer que você faça. Mas se você souber fazer, você está na frente de muita gente. E esse software, ele tem essas ferramentas. Tá vendo aqui o dente? Ó. Tá vendo aqui o implante? Como é que o implante está? Em relação ao enceramento diagnóstico? O enceramento diagnóstico foi feito rapidamente ali, né? Mas, enfim, esse implante tinha que ser reangulado. Então, isso aqui, ele pode fazer no Implant Viewer. E vocês podem enviar esse modelo aqui dentro do software. Vocês já podem enviar esse dente no lugar. Ó. Aí ele vai fazer o quê aqui? Ele vai dizer, eita, esse implante está fora. Ele devia vir para cá. Entendeu? Ah, ele devia vir mais para cá, ó, aqui na panorâmica. E agora? Quando ele tiver com esse visualizador e com esse implante aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, nessa ferramenta, que está habilitado no visualizador dele, e vai gerar uma guia disso aqui. Vai chegar aqui, ó, gerar envoltório. Ele vai gerar uma guia daqui. Nesse mesmo software que os senhores estão vendo aí. Ele vai chegar aqui. E vai gerar uma capinha disso aqui. Essa capinha vai vir sobre esse modelo aqui. E eles vão gerar essa guia. É isso que vai acontecer, senhores. Então, eu respondi a pergunta, Kaique, do Implant View. O Implant View é um visualizador, mas ele não é somente um visualizador, ele é uma ferramenta
que a radiologia tem de fidelizar os seus clientes, entendeu? Fidelizar como? Gerando um viewer, que com esse viewer, ele vai muito além de melhorar a comunicação dele com o paciente. Ele vai poder planejar um implante e gerar uma guia e pegar essa guia, imprimir na impressora 3D, que vai custar R$ 100 ou R$ 1.000, enfim, seja de filamento ou de resina, e vai poder ir com essa guia na cirurgia dele e ter um pós-cirúrgico muito mais tranquilo, enfim. É isso que o Implant View hoje em dia possibilita. Legal, legal, obrigado. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou pode ser por escrito, pode falar também, tá? É só levantar a mãozinha aqui, eu permito que vocês possam falar, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi, Samuel. Samuel, me fala uma coisa. Voltando um pouquinho aí que você estava fazendo, a gente tem muito problema com isso. Quando você fez os cortes axiais lá e colocou altura e espessura, é filme. Não, mudou para papel, para foto, ou mudou para filme. Eu vi que não muda mais, né, as medidas. Mas É, vamos supor que eu queira mexer de novo na medida. Eu consigo? consegue a qualquer momento. Você consegue corrigir a qualquer momento as medidas, né? Qualquer medida. Entendeu? Inclusive, você entrou depois, né, da aula. Eu vi que você tinha mandado mensagem para mim que você não estava conseguindo entrar. Essa aula foi toda gravada, tá? Show. Mas aqui, nos parasagitais, vamos lá. Minha gente, mesmo que vocês queiram tirar uma dúvida depois, a equipe da Solutions está aí a postos para poder tirar qualquer dúvida dos senhores, tá? Eu estou nisso aqui, né? Aí eu coloquei aqui altura, largura. E aqui eu coloquei região. Como o senhor sabe, ó, região 11, vamos supor, né? Se eu gerar um relatório disso aqui, né? Laudo implante. Ó. Você está vendo aqui, ó? Corte referencial 5, altura tanto, largura tanto. E aí eu tô eu mudei isso aqui para 5 colunas. Tá? Que continua aqui a medida. E mudei isso aqui para 39, que era a folha. Beleza. Aí eu vou simplesmente gerar o meu template. Ó, 39. Continua lá a minha medida, tá? No mesmo lugar. Ah, eu apaguei essas imagens aqui, ó. Apaguei essa, apaguei essa, apaguei essa. Apaguei essas 4 imagens aqui de cima. Delete. Continua aqui minha medida, tá vendo? Só que eu quero mudar a minha medida. Eu quero chegar aqui, ó, visualizar corte ampliado e quero mudar. Você muda aqui, ó, como você quiser. Isso aí, mas isso aí é uma pergunta que o pessoal acho que já sabe, né? Que uma medida pode mudar, mas o que não podia, às vezes era que você mudava o tamanho da janela, apagava outras imagens. E aqui tem alguns botões, ó. Eu quero colocar as imagens de volta. Tá vendo aqui esse botão adicionar aqui? Se ele clicar aqui na axial ou na panorâmica, daqui para cá, ó, ele vai acrescentar mais imagens aqui, ó. Ó, você acrescentou aquelas imagens tudo de novo, tá vendo? Antes aqui. Então, isso são ferramentas novas que tem aqui, ó. Outra coisa, às vezes você tem um filme dry, aquele filme dry que a gente tava falando, de cortes dry, aqui, ó. Gerenciar documentações e templates. Aqui em documentações e templates, William, eu quero vincular esse filme aqui, ó, esse filme que tem cortes aqui, ó. Eu quero que ele seja de quatro colunas, 35, eu quero que ele
Aplique automaticamente. O que é esse aplicar automaticamente? Ó, o que é esse aplicar automaticamente? Quando eu escolher filme, olha o que ele vai fazer. Não tem 5 colunas lá? De 39? Olha o que ele vai fazer. Só por eu ter escolhido o filme, ele vai tentar mudar aquilo ali para 4 colunas de 35, entendeu? Aqui, ó. Agora ele está gerando o template, né? Na rapidez dele. Ó, ele está mudando lá, tá vendo? Para 4 colunas. Ele passou de 4, ó. Ele fez 4 colunas, tá? Samuel, se não fossem 4 colunas, ó. E já gerou o relatório com as 4 colunas, porque lá ó, ele mudou automaticamente, porque aqui a gente tinha escolhido que toda vez que eu pegasse o template filme, ele mudasse automaticamente para 4 colunas. Ah, não, vamos mudar aqui, ó. Bora colocar 5 colunas de 35. Ou 6 colunas de 30. Vamos colocar 6 colunas. Eu quero que ele mude. Vamos ver se dá para 6 colunas de 30. 6, 3, 18. Dá. Eu quero que ele mude automaticamente para 6 colunas de 30. Ó. Ó, tem 4 colunas aqui, tá? Quando eu pegar aquele filme lá, ó, quero que ele vá para esse filme aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa imagem automaticamente. Ele vai pegar essa imagem e vai mudar para 6 e vai colocar aqui. Entendeu, William? Entendi, agora ficou bacana, hein? Ele tem essa possibilidade de automatização para a pessoa. De repente, eu quero uma. Eu tinha feito para uma coisa, mas eu quero para outra. Ele faz automaticamente isso. Ó. Você viu que ele mudou para 6 aqui? E a minha medida? Continuou lá no mesmo lugar que estava. É que era o problema antigamente, né? Você cortava uma coluna, arrancava alguma coisa, sumia tudo, né? Sumia tudo, Tá aqui a minha medida, tá aqui no corte. Então, a gente tá evoluindo, né? A gente está evoluindo. Mas a gente está à disposição dos senhores para quaisquer indicações ou qualquer... Na realidade, quem pede as coisas que a gente vai fazer são nossos clientes, né? Ah, eu queria tanto que fosse assim. Ah, eu queria tanto que tivesse um coelhinho pulando aqui. A gente vai procurar o coelhinho e vai fazer ele pular. Então, a gente está à disposição dos senhores para qualquer sugestões que os senhores tenham. Estamos em portas abertas, tá? Minha gente, eu vou encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, Então, pessoal, eu vou gostaria de agradecer. agradecer. Fique à vontade, Samuel. Eu vou agradecer o tempo dos senhores. Eu sei que a vida de hoje em dia é muito corrida, né? 10 mil pessoas falaram no WhatsApp aí para todo mundo, sempre é assim. E aí eu agradeço aí a atenção dos senhores e a equipe da Solutions está à disposição para o que os senhores precisarem, para o que os senhores... Ah, eu não tenho software, mas eu queria ter o software, queria testar o software, eu queria... A equipe da Solutions está aí à disposição, tá? Eu agradeço a oportunidade de ter falado aqui. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Muito obrigado aí pela atenção e pelo tempo dos senhores, que eu sei que é muito precioso. Pode Muito ficar à obrigado, vontade aí, Kaique. pessoal. Muito obrigado, tá? A gente vai estar enviando para vocês, tá? O link da live, assim que a gente subir para o nosso canal no YouTube, tá bom? Quem não segue a gente ainda nas redes sociais e puder seguir para estar de olho nas nossas atualizações, tá? Promoções, webinar, tá? E dar opiniões também, por gentileza, segue a gente lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, tá? Demais é isso. Até mais. Precisar, só entrar em contato com a N Solutions. Eu também deixei meu telefone, tá? O meu WhatsApp no chat, tá bom? E até uma próxima. Tchau, tchau.